Se você é fã de histórias de terror e mistérios, você provavelmente já ouviu um ditado que diz que você nunca deveria se hospedar no quarto 1046. Isso porque tem uma história horrível, brutal e bizarra que aconteceu no quarto 1046 de um hotel, e é essa história que a gente vai falar hoje. A história é tão absurda e tão estranha que as pessoas evitam ficar no quarto 1046 de qualquer lugar, não só desse hotel em específico onde aconteceu o caso. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Essa semana eu tô devendo pra vocês, não teve vídeo na terça-feira, me desculpem. Pra quem me acompanha no Instagram, eu falei que eu não tava me sentindo muito bem, e eu já vou pedir desculpa com antecedência, porque eu ainda tô me recuperando, então a minha voz tá um pouquinho esquisita. E assim, eu tô numa onda de azar essa semana, porque ontem que eu ia gravar o vídeo que eu tô gravando hoje, eu tive uma reação alérgica no meu olho, porque a gente tava fazendo umas coisas com umas maquiagens, e aí passaram cola de glitter no meu olho, e aí os dois olhos ficaram super inchados. Até agora eles estão um pouquinho. Então assim, não consegui gravar de novo, tem alguma coisa dizendo que não é pra eu gravar, porém estou aqui, inclusive acendi um incenso que tá atrás de mim pra tirar as energias negativas de mim mesma. Brincadeira. Mas é isso, gente. Talvez minha voz falhe um pouquinho, mas tamo aí pra contar um mistério sem solução bizarro. Então, se você gosta de conteúdo assustador, misterioso e bizarro, você tá no lugar certo. É só isso que eu faço. 2 vezes por semana tem vídeo longo. Todo dia tem vídeo curto aqui. Então, é isso, gente. Se inscrevam, compartilhem bastante, comentem os casos que vocês querem ver no canal, me sigam nas outras redes sociais. Vou parar de enrolar e falar da minha vida e bora pra história. No dia 2 de janeiro de 1935, a 1h20 da tarde, um homem sozinho deu entrada em um hotel chamado President Hall, que ficava no centro de Kansas City. Ele não tinha nenhuma bagagem além de um pente e uma escova de dente, e ele pediu para ficar num quarto interno em um andar bem alto do hotel. Ele fez check-in sobre o nome Roland T. Owen e reclamou com os funcionários do hotel que os outros hotéis da região eram muito caros. Bom, ele fez o check-in e ele recebeu a chave para o quarto 1046 no 10º andar do hotel, e apesar dos funcionários acharem ele meio esquisito, eles não perguntaram nada, até porque aquele hotel era famoso por ter pessoas que se hospedavam ali tarde da noite, que às vezes estavam buscando alguma companhia durante a noite e que iam ficar por pouco tempo. Então, apesar da situação estranha, apesar de ele não estar levando nada de bagagem, nada de roupa, eles não questionaram. Enfim, para os funcionários do hotel, quanto menos eles se envolvessem, melhor. Então, eles não deram atenção para esse homem até 6 dias depois, quando eles encontraram o quarto dele em um banho de sangue e ele morto lá dentro. Então, os funcionários do hotel não tiveram alternativa a não ser descrever para a polícia tudo o que aconteceu e o comportamento estranho do homem que tinha acontecido nesses dias em que ele tinha ficado hospedado ali. Então, vamos entrar nos detalhes de tudo o que aconteceu durante esses 6 dias para tentar entender quem é esse homem, o que aconteceu e o que causou a morte brutal dele. No dia 3 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, depois que o Owen tinha dado a entrada no hotel e feito o check-in, a empregada do hotel, a funcionária, foi limpar o quarto. O nome dela era Mary Sopt. Ela foi limpar o quarto mais ou menos por volta do meio-dia, e nessa hora a maioria dos hóspedes estão fora do hotel, então ela aproveita para poder ir limpar o quarto. Mas quando ela foi até a porta do quarto, ela se deparou com a porta trancada por dentro. Ou seja, isso significava que o Owen estava lá dentro. Lembrando que naquela época não tinha cartãozinho de pôr na porta do hotel, era com a chave mesmo, e ela tinha uma chave extra, então ela decidiu bater na porta para falar que ela estava indo limpar o quarto, e aí o Owen atendeu. O Owen primeiro insistiu para ela que ela poderia voltar em algum outro horário, mas aí ela falou que não, se ele não queria que ela limpasse já, pra ele ficar mais livre e tal, e acabou que ele deixou. Quando ela entrou no quarto, as persianas estavam completamente fechadas, o quarto tava escuro, ele tava deitado na cama e a única luz que tava acesa era de um pequeno abajur que ficava do lado da cama. Enquanto ela tava limpando, ela tentou conversar um pouquinho com ele, mas ele era meio de poucas palavras, e aí ele avisou ela que um amigo dele tava indo visitar ele mais tarde e se ela se importaria de deixar a porta aberta quando ela saísse. E aí ela falou que não e deixou a porta destrancada. 4 horas depois, a Mary, que era a funcionária, voltou pro quarto do hotel para entregar toalhas limpas. Quando ela chegou lá, ela descobriu que a porta ainda estava destrancada. Ela entrou e ela encontrou o Owen deitado, completamente vestido, em cima da cama arrumada, e ele parecia estar dormindo. Do lado da cama dele tinha um bilhete. O bilhete dizia: Dom, estarei de volta em 15 minutos, espere. E aí, uma coisa que eu achei meio estranha particularmente é, da onde saiu esse apelido Dom? Sendo que ele entrou no hotel com o nome Roland T. Owen. Na manhã seguinte, a funcionária do hotel teve outras interações estranhas nesse quarto em específico.
No dia 4 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, por volta das 10h30 da manhã, ela passou de novo pra limpar o quarto e aí ela se deparou com a porta trancada, mas dessa vez trancada pelo lado de fora, que é como acontece quando os hóspedes saem e trancam a porta atrás deles. Quando ela abriu, então, achando que ele não estava lá pra limpar o quarto, ela se deparou com ele lá dentro, sentado na cadeira do lado da cama, de novo com tudo apagado. Enquanto ela limpava, o telefone do Owen tocou e ele atendeu. Ele disse o seguinte: "Não, Dom, eu não quero comer, não tô com fome, acabei de tomar café da manhã." E depois de um momento ele repetiu: não tô com fome." Ou seja, a partir disso, a gente descobre que a pessoa chamada Dom, na verdade, era a pessoa que tava com ele, que talvez seja o suposto amigo que tinha ido visitar ele. Mas por que tinha um bilhete avisando o Dom que ele já voltava, sendo que ele tava dentro do quarto do hotel? Depois que ele desligou o telefone, o Owen começou a interagir com a Mary. Ele fez várias perguntas pessoais pra ela, perguntou quantos quartos ela limpava, qual o tipo de pessoa que se hospedava naquele hotel, se tinham pessoas que moravam lá, e mais uma vez ele reclamou do preço muito caro do hotel do lado. A Mary respondeu rapidão, terminou de limpar e deixou o Owen sozinho. Quando ela saiu, ela começou a se perguntar: se o Owen estava trancado no quarto, será que alguém trancou ele lá dentro? Afinal, os hóspedes recebem uma chave. E essa chave, já que a porta estava trancada por fora, significava que alguém tinha saído do quarto e trancado ele lá. E como sempre, ela voltou naquela tarde para levar toalhas limpas, lembrando que ela tinha pegado as toalhas sujas naquela manhã para levar para lavar e depois ela ia voltar com as toalhas limpas. Quando ela chegou na porta do quarto, dessa vez ela ouviu não uma, mas duas vozes conversando. Quando ela bateu na porta e disse que estava trazendo as toalhas limpas, ela disse que uma voz alta e profunda disse pra ela que ela podia ir embora, que eles já tinham toalhas suficientes ali. Mas eles não tinham nenhuma toalha. Ela lembrava claramente de ter levado todas pra lavar. Apesar disso, ela não queria se intrometer na conversa dos dois, principalmente porque parecia ser uma conversa privada e sensível, então ela foi embora. É claro que nessa hora, Mary não estava desconfiando que alguma coisa errada iria acontecer. Afinal, os hóspedes daquele hotel já eram meio estranhos. Estranhos no sentido de quererem privacidade. Então, ela só estava respeitando o que eles estavam pedindo. Bom, naquela mesma tarde, o hotel recebeu 2 hóspedes que contribuiriam para o mistério do quarto 1046 se intensificar. O primeiro se chamava Jim Owen. Ele não tinha nenhum parentesco com o Roland, apesar de ter o mesmo sobrenome. Ele tinha ido para Kansas City para passar o dia com a namorada, e aí ele decidiu se hospedar em um hotel durante a noite ao invés de voltar direto para a cidade natal dele. Quando ele fez check-in no hotel, ele recebeu a chave do quarto 1048, que ficava bem ao lado do quarto do Owen. Quando ele foi interrogado, ele disse que ele ouviu muito barulho vindo do quarto naquela noite. Ele disse que ouviu várias vozes de homens e mulheres gritando e se xingando. Ele disse que quando o barulho continuou e não parou, ele pensou em ligar para a recepção do hotel, mas acabou não fazendo isso. O outro hóspede não era bem um hóspede. De acordo com o recepcionista do hotel, era uma mulher que trabalhava como acompanhante. Era assim que eles chamavam, e basicamente era uma mulher que era contratada para passar a noite com alguns dos hóspedes do hotel. Ela frequentava bastante ali, então eles já conheciam ela e sabiam que ela ia lá, passava a noite e ia embora. No dia 4 de janeiro, ela deu entrada em um hotel dizendo que procurava um homem que ficava no quarto 1026. Ela disse que não encontrava o homem do 1026 de jeito nenhum, e aí depois de passar um tempo procurando por ele, ela acabou voltando para casa. E aí, por que ela é relevante, sendo que ela ia pro quarto 1026 e não o 1046? Algumas pessoas acreditam que talvez ela tenha se enganado com o número do quarto. Talvez ela tenha sido chamada pro 1046 e achou que era o 1026, e no 1026 não tinha ninguém, então ela foi embora. Na manhã seguinte, o recepcionista do hotel recebeu uma ligação dizendo que o telefone do quarto 1046 tinha ficado fora do gancho durante 10 minutos. Ele estava fora do gancho sem ninguém ter usado ele. Então o mensageiro do hotel, que era a pessoa encarregada a conversar com os hóspedes e ver se estava tudo certo, foi até o quarto 1046 para perguntar se alguma coisa tinha acontecido e para avisar que o telefone estava fora do gancho. Afinal, se a recepção quisesse falar com eles, eles não iam conseguir entrar em contato. Mas quando ele chegou na porta do 1046, ele percebeu que estava com um sinal de não perturbe e a porta estava trancada. Ele bateu na porta e o Owen pediu para ele entrar, só que a porta estava trancada. Então ele avisou: não dá, a porta tá trancada. E aí o Owen não respondeu, e aí o mensageiro decidiu gritar ali pela porta, tipo, seu telefone tá fora do gancho. E aí ele imaginou que talvez o Owen tivesse bêbado, não conseguisse levantar da cama, e que talvez ele teria ouvido a mensagem do telefone tá fora do gancho, e aí ele ia colocar e ia ficar tudo certo. No entanto, uma meia hora depois, o recepcionista disse pro mensageiro de novo que o telefone continuava fora do gancho e que ninguém tinha colocado de volta. Então o mensageiro dessa vez foi até o quarto usando a chave mestra. Ele entrou dentro do quarto, ele encontrou o Owen nu, deitado na cama, mas de novo, ele imaginou que ele tivesse bêbado e aí ele não queria ter nada a ver com aquilo. Ele simplesmente pegou o telefone, colocou no gancho e saiu. Mas, pra surpresa dele, uma hora depois,
ligaram de novo avisando que o telefone tava de novo fora do gancho, mesmo sem ninguém estar usando. Ou seja, o Owen, de alguma forma, ou outra pessoa, tirou o telefone do gancho. Será que tinha alguém ali que não queria nenhum tipo de comunicação? E aí vocês podem estar pensando, tá, por que ninguém reportou isso? Por que ninguém foi perguntar se ele tava bem? De novo, não era o papel do hotel. Eles estavam acostumados com esse tipo de hóspede e eles não queriam se meter na vida dele. Mas é aí que foi o erro. Talvez eles tivessem conseguido evitar o que tá por vir. Dessa vez, quando o mensageiro entrou no quarto, ele encontrou um banho de sangue. O Owen estava enrolado no canto da sala, protegendo a cabeça, e ele tinha sofrido várias facadas. Os lençóis, as toalhas, estava tudo cheio de sangue e dava pra ver os respingos na parede. Ou seja, dava pra ver que o que quer que tenha acontecido ali foi extremamente brutal. Imediatamente ele correu pra chamar a polícia levou o Owen pro hospital e lá eles descobriram que o Owen tinha sido torturado violentamente. Os braços, pernas e o pescoço foram presos por algum tipo de corda. Ele estava com o crânio fraturado, o pulmão também tinha sido perfurado, provavelmente pelo tanto de facadas que ele recebeu no peito. E aí, o Owen, infelizmente, foi declarado morto pouco depois de chegar no hospital. Gente, e aí que fica ainda mais bizarro. Os médicos descobriram que os primeiros ferimentos do Owen tinham sido infligidos nele bem antes da primeira visita do mensageiro no quarto. Ou seja, quando o mensageiro entrou no quarto e encontrou o Owen deitado na cama nu, ele já estava machucado. Eles verificaram que ele tinha tentado pedir ajuda várias vezes, mas ele nunca tinha conseguido de fato falar no telefone. E aí, quando os investigadores revistaram a sala, as coisas continuaram ainda mais estranhas. O que me ocorreu agora na cabeça é, será que o mensageiro tinha alguma coisa a ver com isso? Bom, não tinha nenhuma roupa no quarto e isso não é surpresa pra ninguém, afinal o Roland não se hospedou com nenhuma roupa além do pente e a escova de dente. Mas o sabonete, a pasta de dente, shampoo, enfim, tudo aquilo que o hotel oferece pros hóspedes estava tudo faltando. E também não tinha nada lá dentro que indicasse que poderia ter sido a arma do crime. A única coisa que os policiais conseguiram identificar foram 4 impressões digitais no telefone, mas essas impressões nunca foram identificadas. Talvez pela época, porque isso foi lá em 1930 e poucos, não sei se eles tinham tecnologia o suficiente para conseguir identificar as digitais, ou talvez eles não tivessem um banco de dados tão grande para identificar a pessoa. Bom, o próximo passo era pensar, tá, vamos entrar em contato com a família do Owen, né? Quem é ele? Quem é esse cara? Gente, não acharam nenhum registro de nenhum Roland T. Owen nos Estados Unidos. Não tinha registro algum dele ter vivido algum dia nos Estados Unidos. Então os policiais começaram a divulgar isso na mídia e implorar pro público para quem quer que tivesse algum tipo de informação sobre esse cara. Então foram divulgadas fotos dele nos jornais, e essa história também ficou bem na mídia, afinal até pra surgir essa lenda do quarto 1046. Um detalhe muito importante é que como o Roland morreu no hospital, os policiais tentaram tirar alguma coisa dele antes que ele falecesse. Eles precisavam de alguém, alguma coisa que ele falasse pra de repente falar quem fez aquilo com ele. E quando eles perguntaram quem fez aquilo, ele respondeu só ninguém. E ele disse que ele tinha escorregado na banheira. Na cena do crime a gente tinha uma gravata, um grampo de cabelo, um cigarro queimado, um pequeno frasco de ácido sulfúrico diluído e um copo de água quebrado sobre a pia. Outra coisa que aconteceu na mesma noite, na madrugada, foi um homem que estava andando pela rua chamado Robert Lane. Ele disse que por volta das 11 horas da noite, ele viu um homem correndo pela rua vestindo apenas uma calça e uma camisa fina, só que estava muito frio. Mais tarde, ele descobriu que era o Owen. Esse cara perguntou pro Owen se ele precisava de alguma ajuda e ele disse que ele queria uma carona até o President Hotel, que era onde ele estava ficando. Depois de aceitar o pedido, ele percebeu que o Owen estava sangrando e tinha vários ferimentos no braço. Meses depois, esse tal morador disse pra polícia que lembra dele ter sussurrado o seguinte: "Eu acabarei com isso amanhã." A polícia, ao descobrir que o nome do Owen não existia, eles foram perguntar para diversas pessoas em restaurantes, bares, hotéis, mas cada pessoa dizia que ele dava um nome diferente para elas. Tá, mas agora fica a dúvida, quem era aquele tal de Don? E quem era a mulher, a voz de mulher que o vizinho dele do 1048 ouviu gritando durante a noite? Lembrando que tinha um grampo de cabelo dentro do quarto, será que era dessa tal mulher? E outra, por que o Owen não usou o resto da vida que restava para ele para denunciar o assassino?
porque ele disse que tinha sido ninguém. Meses depois, sem nenhuma informação, a polícia finalmente anunciou que ia enterrar o corpo em uma cova anônima. Mas no dia seguinte, um florista entregou um buquê de 13 rosas. As rosas vinham acompanhadas de um bilhete dizendo que elas deveriam ser colocadas no topo do caixão. E também tinha uma quantia de dinheiro que era destinada ao funeral. No final da carta estava escrito Amor Eterno, assinado Louise. Tá, mas quem era essa Louise? Agora a gente vai para uma outra história que talvez fale qual é a verdadeira identidade do Owen. Na primavera de 1935, uma mulher chamada Ruby Ogletree achou que tinha alguma coisa estranha acontecendo quando ela começou a receber cartas do filho dela cheia de gírias. As cartas tinham erros e algumas falas que não correspondiam ao jeito que o filho dela, de 17 anos, falava normalmente. O filho dela tinha saído de casa um ano antes, em 1934, para viajar pelo mundo. O filho dela se chamava Artemus, e aí ela recebeu uma carta de um tal Jordan dizendo que o filho dela tinha salvado a vida dele. E que agora o filho dela era feliz com uma mulher rica no Cairo, no Egito. Tá, mas se isso aconteceu, por que o próprio filho dela não mandou mensagem dizendo isso? A desculpa dele foi que o Artemus tinha perdido um dedo e por isso ele não conseguia mais escrever cartas pra ela. Aí a Ruby, sem alternativa e óbvio querendo falar com o filho dela, menor de idade ainda, entrou em contato com o consulado do Egito, mas eles nunca conseguiram encontrar o Artemus. Em 1936, a filha da Ruby leu acidentalmente a matéria falando sobre o Roland Owen lá no hotel. Pela descrição, a foto e principalmente por uma cicatriz que ele tinha na cabeça, ela logo identificou ele como o irmão dela. A família então mandou fotos para a autoridade e eles confirmaram que a pessoa que tinha morrido no quarto 1046 era o filho viajante da Ruby. Só que isso, ao invés de ajudar o mistério, só trouxe mais perguntas. Quem enviava as cartas para a mãe do Artemus? Quem era Jordan? Quem era Louise? E além dessas questões, a maior de todas, o que o Artemus poderia ter feito? Agora, ligando as duas histórias. Um garoto de 17 anos que disse pra família que ia viajar pelo mundo. De repente ele é encontrado com outro nome em um hotel dentro dos Estados Unidos e morto brutalmente por alguém que a gente não sabe quem é. Será que a pessoa que matou o Artemus foi a mesma que mandou as cartas pra família dele? E o que ele pode ter feito de tão grave para precisar mudar o nome e ainda ser encontrado em um quarto de hotel e dizer que iria acabar com tudo no dia seguinte? Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu imagino que vocês devem estar com mais perguntas do que com conclusões como eu. Esse caso dá um nó na minha cabeça, não consigo entender. Não se hospedem no quarto 1046. Brincadeira, brincadeira. Será que foi alguma força sobrenatural? Como a gente sempre gosta de falar aqui no canal? Será que não? Será que... Bom, não tenho a mínima ideia do que pode ter acontecido. Comentem aqui o que vocês acham e até a próxima.